Bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, na última aula nós vimos que a velocidade média ela nada mais é do que o meu deslocamento em função do tempo, certo? Então, a minha ideia era, eu tinha aqui o tempo, eu tinha aqui a posição, tá? E aqui nós tínhamos um objeto que se deslocava alguma coisa em função do tempo, ok? E para eu poder calcular essa velocidade média, eu conseguiria fazer um triângulo. Aqui eu tenho um ΔX, aqui eu tenho um ΔT. Com essas duas informações, eu aplico naquela equação e acho. Mas agora, o meu objetivo é calcular a velocidade que ele está exatamente nesse momento. A velocidade que ele está nesse momento, ou nesse momento. Eu espero que você concorde comigo que, se eu quero calcular a velocidade nesse momento, eu tenho que pegar esse meu intervalo de tempo e vou diminuindo, até que esse meu intervalo de tempo seja muito pequeno e eu consiga saber, naquele ponto, qual é essa velocidade. Bom, infelizmente, nesse momento do curso, vocês ainda não viram isso em cálculo, tá? Mas eu pelo menos vou tentar dar uma pincelada para vocês sobre isso, tá certo? Então, se eu quero calcular a minha velocidade instantânea, que eu vou chamar única e exclusivamente de V, tá? Essa velocidade instantânea, ela vai sair, ela vai vir exatamente desse ΔX, ΔT. Mas como eu falei para vocês, esse intervalo de tempo aqui, ele tem que ser muito pequeno. Então, o que eu uso? Eu uso o limite, que essa é a função que vocês não conhecem, quando o ΔT tende a zero. Tá certo? Quando eu faço isso, eu chego à conclusão de que a minha velocidade vai ser a derivada da posição em função do tempo. Certo? E aí, como eu falei para vocês, infelizmente, nesse momento, vocês ainda não sabem o que é essa função aqui, mas a ideia é aquela lá. É fazer com que esse cara aqui fique tão pequeno quanto eu queira, para saber, num determinado momento bem específico, tá? E aí não interessa qual que vai ser a minha função aqui, nesse momento aqui, quanto que vale a velocidade. E eu consigo fazer isso aplicando isso aqui. Bom, nesse momento agora, eu vou tentar ser prático para ver como é que você vai aplicar isso aqui. Então vamos pensar o seguinte. A nossa derivada vai ser o tempo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver a derivada de um número qualquer em relação ao tempo, isso aqui vai dar zero. Se eu tiver a derivada do t em relação ao t, isso aqui vai dar 1. Se eu tiver a derivada do t ao quadrado em relação ao tempo, isso aqui vai dar 2t. Como é que eu estou chegando nessa condição aqui? Bom, a derivada do t elevado a n em relação a t vai ser, esse n vem aqui para cima, para frente, perdão, e lá em cima fica n menos 1. Tá? Então vamos pegar esse caso aqui. Eu tinha t elevado a 1. Esse cara vem para frente, então vai ficar 1 vezes t na 1 menos 1. Isso aqui dá o quê? Dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Esse aqui, t ao quadrado. Então, o 2 vem aqui para frente. Lá em cima eu tenho o 2 menos 1, que dá 2 na t na 1. Ok? Bom, t ao cubo. Agora a gente pode fazer isso virar o que a gente quer. Então, esse 3 vem aqui para frente. Tá? Lá em cima
3 menos 1, que vai dar 3 vezes t ao quadrado. Então, assim, para esse momento dos nossos estudos, se você sabe essa situação aqui sobre derivada, tá? É o que a gente precisa. Tá? E quando eu tenho um número ou uma constante aqui, sempre vai dar zero, ok? Então isso é o que você precisa ficar atento nesse momento, ok? Bom, tendo em vista isso, o Halliday ele nos propõe o exemplo 2.02. Então no exemplo 2.02 ele me disse assim, ó, a figura 2.6, que é essa, nos mostra um gráfico x de t de um elevador que depois de passar algum tempo parado, começa a se mover para cima. Tá? Então ele está lá no solo, na altura 0 metros, começa a se movimentar e chega até a altura de um pouco mais de 25 metros. Então essa é a condição que ele está nos passando aqui. Ok? E aí ele quer, tomando como positivo, sentido positivo de x e depois para novamente, plote o gráfico da velocidade em função do tempo. Então deixa eu ampliar um pouquinho aqui, para a gente poder visualizar os dois gráficos, já não deu muito certo, aqui, tá? Bom, mas agora deixa eu só pegar aqui, tirar uma captura de tela, ok? E agora eu consigo fazer aqui algumas observações. Então vamos lá. Então vamos pensar o seguinte, ó. O que está acontecendo nesse intervalo de tempo daqui até 1 segundo, tá? Nesse intervalo de tempo aqui, o meu objeto ele está parado no zero. Se ele está parado no zero, significa dizer que a velocidade dele é zero. Ok? Bom, daqui até ele chegar aqui nesse ponto B, tá? O que ele fez? Ele demorou 3 segundos para andar 4 metros. Certo? Então, 3 segundos para andar 4 metros significa dizer que a velocidade dele vai ser ΔX sobre ΔT. Então, essa velocidade dele vai dar 4 sobre 3. Ok? Então, ele está parado. A velocidade saiu de zero, foi até uma velocidade média aqui até uma velocidade de 4 metros por segundo. Essa velocidade de 4 metros por segundo se manteve constante durante todo esse trajeto aqui. Ok? Quando chegou aqui em cima, ele começou a diminuir a velocidade, porque nesse ponto aqui, ele vai parar. Então, daqui até aqui, a velocidade dele diminuiu até que ele parou. Certo? Então, é isso que está acontecendo nesse caso aqui. Ele está parado. Deixa eu voltar aqui na outra tela, que eu acho que vai ficar melhor agora. Então, ele está parado, acelerou. Depois que acelerou, manteve velocidade constante. Chegou aqui em cima, freou, até que ele parou. Tá? E esse é um gráfico da velocidade que está associado a essa situação aqui. Tá certo? Bom, agora, quando eu paro para olhar esse outro gráfico da aceleração, aí o que acontece? Nesse momento aqui, ele está parado, não tem aceleração. Daqui até aqui, a velocidade saiu de 0 e foi até 4 em 1 segundo. Tá? Então, 4 dividido por 2, vai dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse trecho aqui, a velocidade permaneceu constante. Então, quer dizer que a aceleração é igual a zero. E quando chegou daqui para cá, que a velocidade final é zero, mas a velocidade inicial era 4, ele sofreu uma desaceleração. Tá certo? Então, eu tenho que pensar que é isso que está acontecendo. Está parado, acelerou para ganhar velocidade, permaneceu com velocidade constante, freou para diminuir a velocidade e parou. Se você lembra lá e se você estudou o nosso movimento retilíneo uniformemente variado, como eu te sugeri, tá? Você poderia pensar em algo assim, ó, ok? Então, nesse ponto aqui, a minha parábola seria algo assim,
aceleração positiva. Tá? Nesse ponto aqui, a minha parábola seria algo assim, aceleração negativa. Velocidade positiva com aceleração positiva, ela vai aumentar. Velocidade positiva porque ele está indo do 20 para o 25. Com aceleração negativa, ele vai frear. Então, para pensar que tudo isso é bastante complexo, tá certo? Como é que se chegou àqueles 4 metros por segundo ao quadrado? Deixa eu apagar tudo isso aqui, tá? Para a gente não ficar com nenhuma dúvida, ok? Para chegar naqueles 4 metros por segundo ao quadrado, saiu daqui, ó. Então, quanto é que foi esse ΔX? De 4 até 24 são 20 metros, tá? Daqui, de 3 até 8 são 5 segundos, ok? 20 metros dividido por 5 segundos dá 4 metros por segundo, que é a velocidade constante que ele desenvolveu nesse trajeto. Então, aqui a velocidade dele é 0, aqui a velocidade dele vale 4 metros por segundo, ok? Então, perceba que fazer essas análises gráficas nem sempre são tão simples, mas elas vão ter para a gente muita importância, ok? Bom, tendo visto isso, na sequência a gente começa a falar, e aí vai ser de maneira muito análoga ao que a gente discutiu com a velocidade, tá? Em aceleração média. Tá? Então, a aceleração média, que vai ser isso daqui, tá? Essa aceleração média vai ser a variação da velocidade em função do tempo, ou a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Mas não quero só saber da velocidade da aceleração escalar média, aceleração média. Eu quero saber também da aceleração instantânea. E para fazer essa aceleração instantânea, que vai ser só o A, eu vou fazer o mesmo raciocínio da velocidade média. Então, a aceleração vai ser o limite com o ΔT tendendo a zero de ΔV sobre ΔT. Ou seja, a minha aceleração instantânea ela vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo. Tá certo? Bom, a gente vai conseguir ver isso melhor, e eu espero que sim, tá? Quando a gente começa a pensar nesses exercícios aqui, ó. Por exemplo, o exercício 2.3, tá? O exercício 2.3 ele me diz o seguinte: a posição de uma partícula no eixo x é dada por... Então vamos lá. X igual a 4 menos 27t. Opa, não era esse. Mais t ao cubo. Mais t ao cubo, tá? E aí agora vem as perguntas. Então vamos lá. Como a posição x varia de acordo com o tempo, a partícula está em movimento. Determine a função da velocidade e a aceleração da partícula. Para eu calcular, na letra a velocidade em função do tempo, eu vou fazer a derivada da posição em relação ao tempo pelo tempo. Quem é essa posição aqui em relação ao tempo? É essa equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. A derivada do 4 em função do tempo menos a derivada do 27t em relação ao tempo mais a derivada do t ao cubo em relação ao tempo. Tá certo? Bom, aí vamos pensar. 4 é um número constante. Então, essa derivada vai dar 0. Tá? 27t. O 27 eu jogo para fora. Derivada do t em relação ao t dá 1. Mais derivada do t ao cubo. O 3 vem aqui para frente. E lá em cima fica 3
menos 1. Então, a minha função da velocidade em função do tempo vai ficar menos 27 mais 3t ao quadrado. Só que ele quer saber também a função da aceleração em relação ao tempo. Bom, a aceleração em relação ao tempo vai ser quem? A derivada da velocidade em relação ao tempo pelo tempo. Então vai ficar a derivada do menos 27 em relação ao tempo mais a derivada de 3t ao quadrado sobre o tempo. Então a derivada de uma constante, isso aqui vai dar zero, tá? Aqui, esse 3 vem para frente, t ao quadrado em relação ao t, o 2 vem para frente, e lá em cima fica 2 menos 1, certo? Daí a minha função da aceleração para essa partícula em relação ao tempo vai ficar 6 vezes t. Perceba que eu não precisei ficar me preocupando em como montar uma equação ou outra. Única e exclusivamente, tendo a função da posição, fazendo as derivadas, eu consigo chegar nas equações que eu preciso, tá certo? Bom, aí vem a letra B. E a letra B me pede, existe algum instante para o qual a velocidade é igual a zero? Então, na letra B, ele está querendo saber, existe algum instante em que a velocidade é igual a zero? Bom, se eu quero saber velocidade em função do tempo, eu tenho que pegar aquela equação ali, ó. V de t é igual a menos 27 mais 3 vezes t ao quadrado. Então, ele quer saber, quando a velocidade for zero, se existe isso em algum lugar. Então, agora, para eu resolver isso, o meu intuito é deixar esse cara sozinho. Então, vou passar o 27 para lá. Vou passar o 3 para lá. Então, 27 dividido por 3 dá 9. Então, o t vai ser a raiz quadrada de 9, que pode ser mais 3 ou menos 3. Como é segundos, tempo negativo não existe. Então, a resposta aqui é 3 segundos. Então, daqui a 3 segundos, eu vou ter a velocidade igual a zero. Aí a letra C pede, descreva o movimento da partícula para t maior ou igual a zero. Tá certo? Bom, então ele quer que eu descreva o movimento da partícula. Ok? Bom, para eu poder descrever o movimento da partícula, tá? Eu vou ter que pensar nessa função aqui, em x de t igual a 4 menos 27t mais t ao cubo, tá? Então, nessa condição aqui, eu sei que em t igual a zero, a minha posição vai ser 4 metros, tá? A velocidade dele no início, v de t é igual a menos 27 mais 3t ao quadrado, tá? Se eu coloco aqui em t igual a zero, a velocidade dele de zero vai valer menos 27 metros por segundo, tá? E a aceleração dele, opa, não preciso colocar aqui o d, perdão. E a aceleração dele, que é 6t, ela vai ser o quê? Em t igual a zero, o a é igual a zero. Então, qual é a minha situação de início? A minha situação de início é, aqui está a minha reta real, 0, 1, 2,
3, 4, que eu tenho o meu x em metros. Ele está aqui, nesse ponto, o meu objeto, em t igual a 0. A velocidade dele é menos 27. Deixa eu botar outra cor aqui. E nesse ponto aqui, a minha aceleração é 0. Só que, se eu olhar para cá, se eu colocar aqui 0,1 segundos, eu vou ter uma aceleração de 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então quer dizer que logo na sequência aqui, eu vou ter uma aceleração para lá, perdão, uma velocidade para lá, mais uma aceleração para cá. Isso significa dizer que ele vai parar. Ele vai parar daqui a quanto tempo? Ele vai parar daqui a 3 segundos, quando a velocidade for 0. Então, ele vai andar para lá. Então, deixa eu fazer aqui. Ele vai andar para lá durante 3 segundos, vai parar e vai voltar. Ou seja, após 3 segundos, vai ocorrer a inversão do movimento. Tá certo? Bom, eu poderia, e vou fazer isso agora, tá? Que é para você pensar um pouquinho, tá certo? Por exemplo, nós vimos na última aula lá que no movimento retilíneo uniformemente variado, nós tínhamos que o x era igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Vamos pensar em chegar na função da velocidade fazendo a derivada aqui, já que a velocidade é dx dt. Bom, a posição inicial é um número fixo. Então, essa derivada aqui vai dar 0. Derivada do tempo dá 1. Sobra quem? V0. Derivada do tempo ao quadrado é 2 vezes t na 2 menos 1. Quem é que sobrou? V0 mais, corta esse 2 com esse 2, AT. Depois dá uma olhada lá, ver se a função da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado não é essa. Bom, se eu quero fazer, por fim, a derivada da velocidade, que eu vou achar a aceleração, o que vai acontecer? Derivada de uma constante é 0, derivada do tempo é 1, ou seja, o A vai ser uma aceleração constante o tempo todo. Tá? Naquele exemplo que a gente acabou de fazer, a minha aceleração deu 6 vezes t, ou seja, à medida com que o tempo passava, eu tinha uma aceleração aumentando. Tá? Aqui não, aqui a aceleração vai ser sempre um valor fixo aqui. Tá? De repente para alguns ficou meio estranho, já que ficou A igual a A, mas pelo menos isso é sensato, tá certo? Então a minha sugestão para você para a próxima aula é que você tente resolver o exemplo 2.04 da página 25, tá certo? Depois o 2.05 da página 28, para a gente conseguir entender alguma coisinha aí, tá ok? Grande abraço para vocês, tchau, tchau.